Fala aí galera, beleza? Hoje quem vai fazer o vídeo é o meu brother aqui, o Elias. O Elias é um camarada que eu conheci na filosofia. Ele é um cara em que eu acredito muito, eu gosto muito do trabalho dele, gosto muito do jeito como ele pensa e queria que ele fizesse um vídeo aqui para vocês hoje. Então ele é peço que vocês sejam gentis com ele nesse sentido. O Elias, além de ser filósofo e professor de cursinho, é diretor-geral da Juventude Araucariense, na cidade onde ele, ativista social e tal, fechando altas parcerias com o MTST e etc. Um rapper que assina pelo nome de Gengis Khan, então confira o material dele aí na internet. E não mais é isso. Vai lá, meu irmão. Valeu, meu caro. Pessoal, então, prazer, eu sou Elias, sou amigo do Yuri, ele foi muito gentil aí com as palavras direcionadas a mim. Mas enfim, hoje eu vou falar do livro Só Nós, da Claudia Rankine, mas eu confesso que eu estava falando Rankine até eu assisti uma entrevista dela. Enfim, saiu pela Todavia no ano passado. A Cláudia, ela tem 2 livros publicados no Brasil. O primeiro foi acho que é Cidadã, saiu pela editora Jabuticaba, e agora esse aqui, que é pela Todavia. A Cláudia, ela é professora universitária, ela é jamaicana, hoje ela dá aula em Wales, se eu não me engano. E esse livro aqui em específico é uma coleção de ensaios e poemas que basicamente está numa época que o Trump já foi eleito, assim. Então, todos esses ensaios eles estão inseridos tipo, num contexto que ela se refere ao Trump como o atual presidente. A edição, particularmente, eu achei perfeita, tem uma seleção de imagens maravilhosas, assim, que eu fiquei muito contente em saber que ela própria escolheu. Então são as imagens da edição oficial. Também tem uma particularidade que eu nunca vi em nenhum outro livro, eu não sei se vai dar certo para mostrar, mas aqui está sempre o texto oficial e nessa página está a checagem de fatos, assim. E no começo eu fiquei um pouco incomodado, assim, tipo, porque eu ficava lendo o texto em si e sempre tinha que ficar indo pro lado para ver a checagem de fato, assim. Só que eu fiquei também muito feliz de novo quando eu descobri que ela contratou uma pessoa para fazer a checagem de fato, não é ela que faz a checagem de fato. Então é até engraçado que tem vezes que tipo tá a checagem de fato, daí o cara escreve talvez, assim, e coloca o texto explicando por que talvez, né? Mas, enfim, então são poemas e ensaios que particularmente ela está narrando a experiência dela, sei lá, em algum jantar, em experiências dela pegando avião e coisas desse tipo. Ao ler esse livro, assim, eu percebi 3 pontos essenciais que eu queria muito falar com vocês, assim. O primeiro ponto seria uma ideia de que, como eu posso dizer isso? Ela tem uma necessidade absurda em falar sobre a barreira dos bons modos que a gente pratica ao nos manter em silêncio, assim. Tipo, por exemplo, ela fala que a gente procura, por absoluto, manter os bons modos em momentos que talvez seria necessário falar alguma coisa. Especialmente em casos tipo que a pessoa está falando alguma coisa meio racista ou, enfim, uma desinformação absoluta, assim, a gente às vezes fica quieto e prefere manter os bons modos ou a civilidade. E isso é tipo algo que eu acho que é latente para qualquer pessoa assim, que já viveu mais de 10 anos na vida e percebe que às vezes a gente tipo se cala assim, por coisas que, enfim, nos incomoda muito. E as experiências que ela traz para dizer sobre esses fatos, assim, sobre esses acontecimentos que ela prefere o silêncio, são geniais, assim. Tipo, tem um caso que ela tá na primeira classe do avião, assim, e um cara, tipo, ela começa a conversar com o cara e tal, e ele é, tipo, um cara progressista e é empresário e tá trabalhando com diversidade na empresa dele. E ele diz pra ela, tipo, eu não vejo cor, eu quero fazer o máximo aí pra diminuir a desigualdade, mas eu não vejo cor. E ela rompe com essa barreira do silêncio e ela fala, mas você não é um homem branco? E daí ele fica
Daí ele pergunta pra ela, o que mais eu falei de errado? Assim, tipo, ele percebeu que ele estava falando besteira. E ela traz um debate sobre esse color blindness, que basicamente, tipo, o Silvio Almeida, em outro livro que saiu pela Boitempo, ele traduziu como a neutralidade racial. A cegueira de você não enxergar, assim, a raça como algo determinante na vida de alguém. Você achar que o fato de você falar que você não vê cor é algo que, tipo, é positivo, por exemplo. Tipo, eu não vejo cor, eu não sou racista, pra mim todo mundo é igual. Tipo, ou, sei lá, falar que o ideal é todo mundo ser vermelho. Tipo, você já ouviu essa? Já? Não, tem uma galera que fala isso. Enfim, daí, tipo, quando você fala exatamente isso, assim, que você não vê cor porque você acha que você tá ok. Então ela rompe com essa barreira, nesse momento da primeira classe lá que ela tá falando, e isso soa um pouco constrangedor, inclusive pra gente que tá lendo, assim, tipo, inclusive, sei lá, eu que sou um homem preto, tipo, eu li e fiquei, pô, mano, sério que você meteu essa, assim, tipo, você podia, sei lá, falar de outra forma com o cara, mas enfim, então, em outros casos também, né, ela, por exemplo, tá num jantar uma vez, assim, num ensaio que se chama Contrato Social, e é genial, assim, porque quando eu li o título eu pensei que ela ia, sei lá, voltar a uma tradição filosófica, assim, sobre contrato social, qualquer coisa assim, mas é justamente o contrato social sobre não falar, assim, que a gente mantém para não parecer algo selvagem, né? E a pessoa com quem ela está conversando nesse jantar, ela está fazendo um livro sobre o advento do trumpismo nos Estados Unidos. E ela se incomoda muito com, em todo o jantar, essa pessoa não falar sobre o quanto que o racismo do Trump foi determinante para a eleição dele. E ela dá os exemplos, e juntamente com a checagem dos fatos. Isso que fica legal. Porque ela está falando, tipo, o Trump falou basicamente a ideia do muro, falou que os americanos foram ludibriados por alguém que nem nasceu nos Estados Unidos, e coisas nesse sentido que, enfim, não é nem defendendo o Obama, assim, mas tipo, foi óbvio que utilizou muito desse artifício para criticar o governo dele. E não só o Trump, né, mas todo esse trumpismo, assim, tipo, até quem nem é americano, tipo Olavo de Carvalho. Mas enfim, a questão é essa, assim, tipo, ela tá quebrando com todo esse contrato social da gente não colocar as pessoas, tipo, tipo, o Marx, ele fala isso num texto que é deixar com que é um termo em francês que eu esqueci, que é tipo, deixar com as roupas de baixo, assim, tipo, deixar a pessoa realmente envergonhada com o que ela está falando. E isso não é que ela fala isso, tipo, esse ponto que eu estou elencando não é que tipo, ele se segue dessa forma, assim, no livro, tipo, ela sempre retoma isso em alguns momentos. E basicamente tem outro caso também que ela não só quebra o silêncio para as pessoas brancas, isso também é um pouco interessante, que uma vez ela estava conversando com um amigo negro e ele falou, eu tô cansado que em evento de diversidade só é pessoas brancas falando sobre diversidade. Aí ela pergunta pro amigo dela, mas não era isso que você queria quando você falava que não era obrigado a ensinar sobre racismo, tá ligado? Então, tipo, às vezes, inclusive essa omissão de tipo, não vou ensinar as pessoas e tal, tipo, pode gerar isso também. Um segundo ponto que eu poderia falar que me marcou bastante, que no começo eu talvez não estava compreendendo bem, é que de fato ela fala um pouco sobre a estrutura, assim, tipo, sobre o racismo estrutural, que seja, se assim for melhor dizer, mas ela fala da estrutura de alguma forma um pouco peculiar, ela não ataca diretamente assim, a estrutura, mas ela faz um debate sobre a estrutura que com o tempo você vai digerindo, assim, você vai ruminando e você vai conseguindo perceber esses aspectos. Como, por exemplo, tem um caso que aconteceu com ela na faculdade, que ela estava numa festa e queimaram uma cruz, tipo, na frente da festa, assim. A festa era com a rapaziada preta dessa faculdade, assim. E foi uma menina branca que, tipo, viu aquilo, ficou desesperada, só que ela ficou desesperada e conseguiu ir reclamar pra alguém, porque o resto ficou, tipo, meu Deus, vamos se esconder, né? A Ku Klux Klan tá aqui, tipo. Aí essa menina, ela foi, reclamou para um segurança, e a Cláudia, ela fala, eu lembrei que essa menina, ela foi atrás, reclamou com segurança, e depois de, sei lá, 30, 40 anos, não sei se foi 30, 40 anos, mas foi depois de muito tempo, ela mandou uma mensagem para essa moça, e foi conversando com ela, referente a esse acontecimento. E essa mulher,
ela disse que mas eu acho que eles se arrependeram, aquilo foi um ato de juventude, e como se fosse, tipo, como se o racismo fosse uma particularidade juvenil, assim, como se uma pessoa mais velha não iria reproduzir também esses mesmos feitos. E ela pergunta para Cláudia, será que esses mesmos que queimaram a cruz ainda são entusiastas do supremacismo branco? E a Cláudia faz uma pergunta que justamente ela está falando da estrutura, que ela fala, a pergunta não deve ser essa, a pergunta é, será que esses caras fazem parte do judiciário? Então essa é a grande questão, assim, que tipo, talvez eu não estava compreendendo bem quando eu ficava pensando, tipo, mas eu estou me incomodando um pouco com o fato de estar muito no indivíduo. Mas basicamente, quando ela ataca a estrutura, ela faz de uma forma baseada nas experiências dela, assim. Mas de qualquer forma ainda é um ataque. Tem um caso também específico que ela está falando com uma amiga dela, que também é professora universitária, as casas dela são muito parecidas, e basicamente ela diz que as duas possuem uma segurança monetária parecida, mas a amiga dela possui uma segurança atmosférica, no sentido de que essa segurança atmosférica também dá o cartão de cidadã. Ou seja, tipo, embora elas tenham a mesma condição financeira, a Cláudia ainda sente que falta alguma validação para a própria cidadania dela. E isso, tipo, eu fiquei pensando bastante. E eu lembrei uma vez que eu estava conversando com um amigo na tabacaria, e a gente foi criado no mesmo colégio, nossos pais trabalhavam na mesma coisa, assim, tipo, mesma coisa. E eu perguntei para ele, mas quantas vezes você foi parado pela polícia, assim? Daí ele ficou, tipo... Eu falei, eu fui altas, e tipo... E das vezes que eu fui parado, eu nem tava, tipo, mal arrumado, assim, até estranho. Então, isso é algo que você faz... Você faz, de fato, um paralelo, tipo... Com as experiências dela, você consegue até, pelo menos no meu caso, me enxergar bastante nessas narrativas dela. E o terceiro ponto, para também não alongar muito, quando ela diz sobre a liberdade cúmplice, que é o tornar-se branco. E isso é um debate muito levantado, não só pela população preta, mas mas o Fanon fala isso no Peles Negras, Máscaras Brancas, mas o Davi Copenau também fala isso, do tornar-se branco, no A Queda do Céu, e obviamente, né, com sua diferença devida, mas o que o Fanon fala é que basicamente o homem branco é o ser humano, assim. Tipo, isso tendo em vista, sei lá, desde do homem renascentista, assim, tipo, o modelo de ser humano é o homem branco. O homem preto, isso é o Fanon falando, o homem preto indo para esse universalismo de querer ser humano, o destino é branco. Então, ele deveria ser retirado disso, e ele afirma no prefácio, que é talvez a linha mais famosa do Fanon, que é o homem preto não é homem. E isso chocou muita gente e ainda choca. E basicamente ela fala isso, ela relaciona, que ela faz, eu estou falando do Fanon porque ela faz essa pergunta, o que o Fanon diria com as pessoas negras que pintam o cabelo de loiro. E no começo eu pensei muito mais, tipo, que isso é só, sei lá, muito mais um adereço estético do que, sei lá, uma inflexão racial, assim. Porém, depois entendendo um pouco mais o argumento dela, eu entendi o que ela quis dizer, assim, que era basicamente essa ideia, assim, de tipo, de que, sei lá, as mulheres em posição de poder, elas pintam o cabelo de loiro, por exemplo. Dela dá exemplos e tem a checagem dos fatos. A Hillary Clinton, acho, ela pintou o cabelo depois que ela virou política, assim, tipo, pintou o cabelo de loiro. A Marilyn Monroe também, ela pintou o cabelo de loiro para que fosse validada também essa posição de poder, no pensamento da Claudia Rankine. E ela está dizendo que, tipo, essa ideia de pintar o cabelo de loiro é o que pretende a humanidade, assim, o selo da humanidade. Porque, por exemplo, tipo, uma pessoa que tem o cabelo castanho, ela vai comprovar o máximo mostrando foto de criança que ela era loira, assim. E ela vai brigar, falar, mano, eu era loiro, parça, olha essa foto. E daí, isso, tipo, acontece, velho. Com certeza você conhece alguém que tem cabelo castanho que quer te provar que ele era loiro.
Enfim, então, tipo, daí esse selo de humanidade de cabelo loiro ele entrega, assim. E uma vez ela tava na rua, a Cláudia, e ela perguntou pra uma mulher negra o porquê que ela tinha um cabelo loiro, assim. Ela falou, porque eu me sinto mais eu. E daí ela faz a pergunta, então você é a branquitude, tipo, mesmo que, sei lá, tipo, obviamente não sendo. Enfim, então, esses 3 pontos, assim, foi o que mais me marcaram fazendo essa leitura. Que eu sempre ficava voltando a esses pontos em cada texto, mais uma vez, não é algo tipo, que propõe uma sequência, são pontos que estão presentes no texto. Porém, eu acho que tem algumas coisas assim que me incomodaram bastante na leitura, que eu acho que eu não posso deixar de falar. Que basicamente, quem é fã aí do Livrada, um fã feroz, sabe que o convite foi feito em outubro para eu falar desse livro. E eu confesso que eu demorei para ler, ele tem 350 páginas, então tira isso pela metade, que do outro lado é só checagem de fato. Mas foi algo que me custou ler por algumas ansiedades que me dava lendo, assim. E isso foi algo que, tipo, sei lá, tem alguns porquês, assim. Talvez o primeiro foi porque eu percebi na Cláudia uma visão meio maniqueísta de branco e preto, assim. E, tipo, como se no mundo só existisse isso e como se eu tivesse em guerra, assim, tipo, com as pessoas brancas. Embora ela proponha o diálogo, ela fala que ela propõe o diálogo, mas, inclusive com esse diálogo parece que, tipo, já tá indo pro diálogo com as armas prontas, assim. Então, eu ficava achando um pouco estranho e me gerava ansiedade. Eu não tô falando se ela tá certa ou errada, não tem nenhum juízo de valor aqui, eu só digo que me trouxe essa ansiedade. E esse maniqueísmo de preto e branco, ela confirma isso mais pro final do livro, que ela tem uma extrema dificuldade em... talvez não extrema, mas ela tem uma dificuldade em perceber outras raças a não ser o preto e o branco. E, enfim, a gente mora no Brasil e acho que todo mundo já tocou um pouco nesse debate pelo menos da mestiçagem, e isso, tipo, me incomodava bastante, assim, justamente pelas coisas que eu vejo no dia a dia. E, enfim, esse maniqueísmo racial me incomodou bastante, de verdade. Mas, ao mesmo tempo, na entrevista que eu vi dela com a tradutora, que é a Stephanie Borges, ela diz que é analisando os pequenos atos que a gente consegue entender a estrutura. E daí eu consegui ter alguma resposta possível, mas ao mesmo tempo tem um ensaio que se chama Filha, que ela chega no colégio da filha dela e quando ela senta lá no conselho de professores, ela fica se perguntando se os professores pensam sobre o privilégio branco, assim. E eu não sei, isso me gerou tipo um sentimento de que, pô, será que eu tô fazendo meu papel? Será que eu não deveria estar perguntando mais isso também? E, obviamente, enfim, acho que não, né? Mas então essa ansiedade de fato me gerou, e foi algo que, não que eu acho que o livro não vale muito a pena, não que eu acho que não é uma leitura essencial, não que eu acho qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que foi uma das gratas leituras que eu tive. O Yuri, ele é mestre em me entregar bons livros, mas isso foi algo que me marcou bastante. Mas, ao mesmo tempo, também vai do próprio título, né? Que eu acho que eu deveria ter falado isso no começo, mas é Só Nós. E Só Nós, em inglês, é Just Us. E o Just Us, ela quer fazer uma brincadeira com Just US. E o subtítulo é Uma Conversa Americana. Então, sei lá, talvez se fosse uma conversa brasileira, eu acho que responderia a esses meus questionamentos, assim. Mas enfim, foi uma ótima leitura, eu indico para todo mundo aí que acompanha o Livrada. Eu vou ler o Cidadã, então perceba como eu realmente me impactei com isso, eu vou comprar esse livro Cidadã. E enfim, é isso, foi um prazer estar compartilhando aí a minha leitura com vocês e espero que a gente se veja aí numa próxima.